pessoal. Bom dia, meu povo. Povo abençoado. Vamos para mais uma manhã, uma live do Clarear. Trocar uma ideia, fazer uma meditação, começar o dia conectado, né? Ao nosso poder divino. Começar o dia. A importância de começar bem o dia, né? Só que isso eu fui entender agora há pouco. Começar o bem o dia também já começa um dia antes, né? Na noite anterior. O que tu fez de noite? Aí é o que vai refletir no que tu vai colher na manhã, né? Então, se o cara dormiu tarde, se o cara se excedeu em bebida, comida, no outro dia de manhã o cara não vai estar na sua melhor, vamos dizer, versão. E nem sempre a gente vai estar, né? Isso aí faz parte também, mas é só uma... Às vezes a gente quer colher de manhã, mas a gente não está plantando lá na noite, né? Dorme com o celular perto da cama, internet às vezes carregando, fica olhando até tarde olhando até tarde coisa no celular, né? Aquela luz azul ali te deixa alerta, não permite tu produzir melatonina. Tem a questão do dormir tarde, né? Isso é algo acho que hoje em dia é bem comum, bem difícil, né? Para as pessoas dormirem cedo por causa justamente porque ficam na internet, ficam ali conversando, ficam vendo videozinho. Aquilo está sempre te ativando, né? São disparos de dopamina no teu cérebro. Então, são coisas que são detalhes, né? Que fazem toda uma diferença. E hoje em dia, realmente, o dormir cedo virou um desafio, né? Antigamente não se tinha muito o que fazer, não tinha internet, aí tá. Ainda no tempo da televisão, só que a televisão acabava ficando um pouco restrita e às vezes as pessoas via a novela, vamos dizer, e iam deitar. E era sempre as mesmas coisas, não tinha tanta opção, né? E aí acabavam deitando cedo, um pouco mais cedo, né? Mas hoje são milhares de opções, né? E a gente acaba ficando estimulado, né? Hoje tentando botar muita luminosidade. Eu não gosto de muita luz de manhã, eu gosto de acordar com a luz do sol mesmo. Tirei um pouco de luz. E aí, como é que vocês estão? Manda aí nos comentários. Como é que estão sentindo o eclipse? Estão sentindo muito forte? Tá vindo coisa sombria à tona? A gente tem que lembrar que a gente está no pico da transição planetária. Então as sombras estão vindo à tona. Por isso que é importante conhecer a si mesmo. Por isso que é importante a internalização através de uma meditação, uma prática de meditação, né? Não é uma. Porque é o momento das sombras vir à tona em todo mundo. Então as sombras vão vir nas pessoas que estão próximas de nós, vão vir à tona. E as sombras são nossas
dizer, literalmente nosso lado oposto da luz que há dentro de todo mundo, tá? Então elas estão vindo. Bom dia. As sombras estão vindo à tona em todas as pessoas, inclusive nós, também em formas de pensamento, de sentimentos. Aí a gente enxerga bem no outro. Aí a gente acaba se incomodando, sentindo-se incomodado, na verdade, né? E o que a gente faz com isso? A gente tem duas opções. Ou a gente aprende, a gente se melhora, se observa, né? Só que para conseguir perceber que ali há algo teu, não é do outro, não ficar apontando o dedo. Que ali há algo teu também, que precisa ser curado, precisa ser transmutado. A luz é parte de nós. Não existe sombra nem sem luz e luz sem sombra. Nesse universo que a gente vive, é um universo dual. Então, pode ver, é luz e sombra, é certo, errado, feio, bonito. Existe isso, existe. Mas aqui o nosso trabalho é realmente ir, quanto mais preso no nosso ego, na nossa porção, no nosso personagem, na nossa porção instintiva, mais a gente vai estar nessa dualidade. Certo, errado, feio e bom, bom e ruim, tá? E aí um dia eu estava numa reunião, num estudo, e aí uma moça lá disse, né, mas não existe, como não existe certo e errado? E aí então o cara tipo, assassina alguém, estupra alguém e tá certo. Claro, aí eu expliquei, tipo, no nível de consciência que a gente está trabalhando, que a gente está buscando essa vivência, né, que é um estudo de espiritualidade, de ciência e espiritualidade, no nível, vamos dizer, de consciência, o certo e errado acaba se dissolvendo. Então, é importante entender que para as coisas da terceira dimensão, e o certo e errado sim é necessário, né? Essa dualidade, olhar as coisas dessa forma. Mas quando a gente vai acessando outras dimensões, vamos dizer, quando a gente começa a olhar as coisas um pouco mais de fora, o certo e errado não é válido, porque o certo e errado é relativo, né? Então, o que é certo aqui, exemplo, o exemplo que eu uso seguido nas nossas conversas. O que é certo aqui, vamos dizer, lá na Amazônia, a mulher anda com o peito de fora, não é certo aqui, né? Nas praias aqui no sul. Todo mundo vai ficar olhando, vai achar estranho, todo mundo vai julgar, né? Então, certo e errado é relativo, né? E então, por quê? Ele é influenciado pelas crenças daquela sociedade, daquela cultura. Só que o que nos atrapalha? Por que é tão problema o certo e errado e a gente ficar preso nele? Ele é problema porque a gente acaba vendo tudo por essa ótica. E aí pesa nossas crenças demais. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa e lá dentro, no nosso subconsciente ou do inconsciente coletivo, tem algo de não, isso é errado, não faz. Vou trazer eu estou explicando a teoria e vou trazendo agora os exemplos práticos. Exemplo, no Brasil. O Brasil foi um país colonizado de forma exploratória, né? Tipo, era uma terra sem lei, né? Os habitantes aqui eram índios, e aí veio o europeu com um pouco de tecnologia da época e disse, não, vamos lá tem riqueza natural. Mas, tipo, era uma terra a ser desbravada, então só vinha cara psicopata que não tinha mais o que fazer lá em Portugal e se largava pra cá. Vamos explorar. E aí chegava aqui,
literalmente para explorar as pessoas, explorar o local. Então então aí o que aconteceu? As bases do Brasil, da cultura, né? Então, isso vai ficando impregnado no DNA da região. E olha a diferença já da, 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 da colonização dos Estados Unidos, do norte, né? Lá, que é outro tipo de colonização. Tá? E é uma colonização já não só de exploração, não só de tirar, uma colonização de realmente colonizar as pessoas, né? Que nem a gente conhece os colonos aqui. Eles vêm aí que nem veio os italianos e os alemães vieram depois, bem depois da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, que eles vieram para colonizar. Eles vieram, tipo, saíram do lugar deles não para explorar. Eles abriram mão do lugar deles porque lá estava insustentável. Não, vamos tentar a vida em outro lugar. Então aí eles vêm para cá, aí pode ver que eles se ajudam, eles prosperam. Mas eu estava falando lá no início, quando vieram colonizar aqui, foi uma forma exploratória. Essa forma exploratória aconteceu, aí claro, aí aconteceu que os que se deram melhor, né? Aí vem, os que se dão bem enriquecem. É os que persistiram, que realmente exploraram. Depois veio a escravidão, para piorar ainda a situação, né? Mais exploração. E alguns acabaram enriquecendo, né? Não quer dizer que seja prosperar são coisas bem diferentes, né? Enriquecendo, e também não quer dizer acumular riquezas é diferente de ser rico, muito diferente, tá? E muitos acabaram acumulando riquezas, melhor falando. E acumularam riquezas, e aí, como é que eles acumularam riquezas? Explorando os outros. Então, se criou no inconsciente coletivo do brasileiro, que para enriquecer, que o rico é mau, começa por aí. O rico é mau, que para enriquecer tu tem que explorar as coisas, as pessoas, os lugares. Então o rico aqui no Brasil é mal visto. Tá? Olha os paradigmas. É o que eu comecei a falar lá no início. São as crenças que se tem. Isso é o certo e o errado aqui do Brasil. Então aqui no inconsciente coletivo do brasileiro, o rico é sem vergonha, por isso que ele é rico. Mas aí a gente está botando tudo no mesmo saco. Então se criou um inconsciente coletivo, vamos dizer, prejudicial para quem está a favor de construir riqueza, né? Então riqueza é um estado de espírito, a pessoa ser rica. Então tem pessoas que são prósperas, são ricas de alma e acabam também construindo e acumulando riqueza. Mas por que eu vou colocar eles no mesmo saco das pessoas que exploram outras pessoas e acabam acumulando riqueza? Só que as pessoas que só acumulam riqueza, essas pessoas, elas têm medo de perder. Porque dentro delas não há riqueza, há miséria. Então elas têm apego às coisas. Não são aquelas pessoas que acabam sendo gananciosas, sempre querendo ganhar sobre os outros. Elas acabam sendo avarentas, não querem compartilhar. Só quando elas vão tirar alguma vantagem, passa os outros para trás. Então isso, claro, é um padrão bem forte no Brasil, né? Por isso que é um país que a corrupção se instala tão bem, tanto sem vergonhice, porque, querendo ou não, no inconsciente coletivo há uma certa aceitação disso. Tá? Ao mesmo tempo que há uma rejeição, há uma aceitação. Então, tudo que a gente rejeita, a gente acaba atraindo. Então, querendo ou não, essa é a sombra desse país, desse inconsciente coletivo, tá? Ou seja, de todos os habitantes. É a nossa sombra. Então, o que adianta a gente apontar, xingar,
rejeitar e fazer nada. Então toda sombra, para ser transformada em luz, ela precisa ser olhada de frente e aceita. Diz, bom, eu tô te vendo, ok, e agora? Agora eu vou fazer algo para mudar isso. Então esse é um trabalho que a gente faz dentro da gente, nos trabalhos terapêuticos, e no coletivo também funciona assim. É uma sombra. O que eu preciso fazer para mudar isso? Vou começar a fazer pequenos atos na minha vida, né? Então, pode ver, se a gente for ver, antigamente, há um tempo atrás, isso lá na minha infância, tu via assim, era bem comum furar fila, né? Querer tirar vantagem, ainda claro, ainda existe, né? Tirar vantagem, essas coisas. Mas tinha muitas coisas que eram comuns no Brasil, que hoje já não são mais aceitas pela informação que se tem. Então hoje, Deus o livre, tu vai ver alguém furar fila, aquilo não vai passar em branco. As pessoas, a população não vai deixar. Então elas já não estão mais permitindo, aceitando certas atitudes. Mas ainda há uma vibração muito forte dessa questão de tirar vantagem, né? De ainda ter uma mentalidade em que aí pode ver nas novelas. As novelas acabaram criando um ponto de vista, né? Se chama isso é mitologia. Mitologia são historinhas, né? Tem fundo de verdade ou não, ou fantasioso, mas ela constrói os valores daquela sociedade. Então as novelas, elas construíram os valores dessa sociedade brasileira, né? Nos últimos 40 anos, né? Então, por aí. Nesses 40 anos, quantas gerações passam, né? Vendo a novela? Então, construiu, então pode ver nas novelas como é que funciona. Tu olha lá na novela, o rico sempre é aquele que tira vantagem, que é um político que não é bem visto na novela. Ele não é nunca é o herói da novela. Quem é o herói da novela? É o cara que é malandrão lá do morro, às vezes até bandido, mas às vezes não, é só o cara da comunidade, o cara que é pobre, mas que passa se ferrando o dia inteiro e nunca consegue prosperar, mas ele é feliz. Então, olha a mitologia criada. Então, só esse cara é feliz, o rico lá tá sempre cheio de problema. Tá? Então, houve uma distorção. Então, como eu falei no início, ser rico é muito diferente de ter riqueza. Então eu conheço muitas pessoas que têm muita riqueza, mas são miseráveis, são pobres, são escassos, são pessoas que têm medo de gastar, têm medo de compartilhar, elas não desfrutam. Então, se elas não desfrutam, como é que elas vão dar desfrute para outras pessoas, vão compartilhar? Obviamente que não, porque dentro delas há essa miséria, elas têm medo de perder, elas acham que elas não conhecem as leis do universo, não conhecem que o universo é abundante. Ao mesmo tempo, eu conheço pessoas que não têm nada materialmente falando de riqueza, pouquíssimo, e talvez porque elas não são exigentes, talvez porque elas não são ambiciosas, e ambição e ganância são coisas diferentes, são conceitos que a gente precisa distorcer. E elas são riquíssimas por dentro. Elas não hesitam em compartilhar nada. Elas vibram aquela felicidade. Então elas são ricas. Elas não têm medo, elas sabem que o universo vai, vamos dizer, vai conspirar a favor delas. Elas têm fé, elas têm alegria, têm felicidade. Então elas são, né? Na verdade elas não têm, elas são. Felicidade é um estado de espírito, né? Tu só consegue comprar momentos de felicidade, mas o ser feliz é o estado de espírito. Então o ser rico é um estado de espírito, o ser próspero também, tá? Prosperidade é várias coisas, né? Tipo, seria um bem-estar no geral. Na vida material, é na vida
profissional, na vida, relacionamentos, família, né? A pessoa próspera, ela tem um equilíbrio em todas essas áreas. Ela se sente preenchida, né? Tudo que ela faz, ela consegue fazer aquilo ali crescer, melhorar, se aperfeiçoar. Mas para a pessoa ser próspera, ela tem que estar sempre buscando essa melhora dentro dela. Buscando não, praticando. Então, são coisas que ficaram muito distorcidas. E aí eu estava falando lá desde a história do Brasil. Que é isso? Era só os senhores, aí entra toda. Agora eu vou seguir a história. Isso é uma história bem importante. Isso eu já até falei algumas vezes, mas ontem, não me lembro o que eu estava vendo, que veio de novo para falar, para lembrar dessa exploração já lá aqui na imigração brasileira. Na imigração não. Na imigração. Quando migraram para cá e colonizaram. Isso, na verdade é isso, colonizaram. A imigração já é diferente, né? Parece, já são palavras com sentido diferente, tu vai ver. Imigração, tu vem para imigrar, para vivenciar aquilo ali. Mas a colonização que eles fizeram é exploratória. É sobre o outro, né? Eles foram comprando os índios, convencendo, daqui a pouco os índios estavam escravos deles, né? Começaram com espelhinho e tal. Depois eles trouxeram os escravos negros para piorar a situação. E aí esses caras que eram senhores, aí tá, aí vem mais coisa ainda. O mais profundo ainda é o que eu vou falar. Aí poucas pessoas tinham, vamos dizer, um nível alto de alcançar, de criar e manifestar e acumular riqueza. Poucas pessoas. E ainda essas poucas sob exploração daquelas outras que eram a maioria. Ou seja, muitos eram explorados e poucos eram os que tinham esse domínio sobre os outros. Então aí no Brasil se criou, aí tu vai ver, aí, claro, aí veio a escravatura. E aí o que aconteceu? A base da nossa população, querendo ou não, é muito desses africanos que vieram para serem explorados. Então eles viram geração após geração, imagina um africano explorado, tirado do local dele de origem, explorado, né? Escravo literalmente. Só que esses depois, os bisnetos, tataranetos foram o quê? Quando terminou a escravatura, foram virando funcionários das fábricas, recebendo salário, né? E aí eles continuavam se repetindo a mesma história na mente deles. A educação foi mostrando, a vivência foi mostrando que continuava a história. Tinha nosso povo aqui e os grandão que era o dono da fábrica, o dono da indústria. Então chegou a era industrial e isso continua poucos, o poder na mão de poucos e muitos sendo explorados, né? Não dizendo que tu oferecer trabalho para pessoas, tu ter uma empresa. Só que hoje em dia, com toda essa informação que se tem, já dá para perceber que a forma humanizada de tratar um funcionário, as pessoas já estão mudando. A gente não fala mais funcionário, colaborador. Então já está se humanizando mais isso, já está se entendendo que, cara, nós estamos juntos, que cada um tem a sua função. A minha função pode ser o diretor, pode ser o dono até da empresa, mas eu quero contratar pessoas para que elas possam receber alguma coisa, mas elas fazem parte, eu não quero explorar essas pessoas. Então já começa a se mudar os paradigmas, né, do brasileiro, e começa a entender conceitos como eu disse, conceitos de riqueza, conceitos de prosperidade, conceitos de miséria.
que são conceitos que estão todos eles distorcidos dentro do inconsciente coletivo do brasileiro, por causa dessa toda essa exploração. E aí criou-se essa aversão às pessoas ricas. Só que dentro desses ricos que a gente falou, existem os que acumularam apenas riqueza, que são miseráveis de coração, e existem os que aí sempre se lembra bastante do exemplo dos judeus, né, que são pessoas bem prósperas, né, porque eles seguem leis, existem leis da prosperidade. Eles seguem esses princípios, são princípios universais, princípios muito antigos. Então eles olham realmente esse olhar mais humanizado, né, não tão exploratório do outro. Tá? Então são mudanças e fases, né, que a gente vem passando. Aí aqui no Brasil, já nos Estados Unidos, se o cara anda numa Ferrari, o pessoal pode ser que não tenha condições de comprar, o pessoal olha, pô, legal, parabéns, tu tem uma Ferrari, pô, sucesso, né? Desejo mais sucesso para aquela pessoa. Porque o paradigma deles lá é que, cara, todo mundo pode alcançar. E aí que vem outra coisa, aqui no Brasil ficou muito distante para todo mundo alcançar. Lá eles têm a consciência que todo mundo pode alcançar. É só realmente ir fazendo as coisas que tem que ser feito, né? Te dedicar em algo que tu te identifique, trabalhar em algo que te identifique, né? Começar a fazer, né? Como diz o professor Hélio Couto, pequenos atos, só que feito todos os dias, levam a resultados extraordinários. É bem isso aí, todos os dias é o plantar a sementinha. O Ladeira fala, planta uma árvore por dia, porque quando chega no final do ano tu tem uma floresta, né? Então, o que tá? Tua meta de hoje, plantar uma árvore. Digo, árvore é qualquer coisa que tu vai plantar, tá? Eu aqui, fazendo comecei essa série de lives todo dia às 6 da manhã. Tô plantando uma árvore. Por quê? Isso vai ficar gravado. Ao chegar ao final do ano eu tenho uma floresta. Vai ficar gravado. Tem pessoas que entram, tem pessoas que saem, mas tem pessoas que assistem depois. Vai pro YouTube. Muitas das coisas que eu tô falando aqui é uma mensagem direta, né? Da egrégora que me sustenta no meu trabalho. Então, muitas das coisas aqui pode virar chave dentro de uma pessoa que está do lado de lá. E aí? E se plantar árvore todo dia. E não precisa ser só assim. Existem inúmeras formas de plantar árvore. Né? E todo dia tu dedicou a plantar aquela situação. Tá? Então, eu acho que era isso. Então, são conceitos que a gente precisa ir mudando dentro da gente. E aí eu uso. É gratuito no início. Então, nas quartas agora nós vamos nos encontrar via Zoom. Então, ali as pessoas podem abordar algumas crenças. Vai ter a hora que vai ser feito alguns destravamentos, desbloqueios, né, nas crenças, nesses bloqueios no inconsciente. Vai ser feito ao vivo, tá? E claro, depois as pessoas que tiverem interesse em aprender a fazer também, eu vou passar mais informações. Mas a gente vai praticar, vou mostrar na prática isso. Realmente é necessário esse trabalho. Mais pessoas precisam se desbloquear para as coisas fluírem. Então, sabe por quê? Para ter a certeza dentro delas, criar uma crença. Uma crença é uma certeza, né? Não é acreditar em algo, é crer. Então, criar uma crença que sim, o universo é abundante, porque ele é. Né? O universo é abundante, o universo é próspero. E por que eu não estou acessando essa abundância, essa prosperidade? Porque essas monte de crenças que eu falei aqui até agora, muitas delas estão dentro de mim e eu não consigo perceber. Simplesmente eu bloqueio, simplesmente eu não consigo. Simplesmente eu fico de escravo ali, trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana.